Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail longo, mas interessante. A história está detalhada. Justamente porque é o e-mail longo, a história está totalmente detalhada e vocês vão se surpreender quando vocês perceberem o que ela fez. Ela quis fazer um joguinho e nem percebeu que esse joguinho é um tiro no pé, que esse joguinho foi a maior burrada que ela poderia ter feito. E ela nem se toca que agiu assim. Por isso que esses joguinhos são tão perversos. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Tem o link do Apoia-se. Você que considera importante esse trabalho que a gente faz aqui de levar o conhecimento da inteligência emocional para as pessoas, se você já foi ajudado com isso e quer contribuir aqui para a manutenção do canal, manutenção desses vídeos, tem o link do Apoia-se. Vamos então ao e-mail enorme. Esse aqui é e-mail para quem gosta realmente de e-mail longo, para quem gosta de detalhes, ao e-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bem? Tudo. Admiro muito você e seu trabalho, conheci o canal recentemente, quero contar meu caso para saber a sua opinião. Vamos do começo. Tenho 20 anos, sou mãe de um menino de 2 anos. E há 7 meses atrás eu era casada, num casamento conturbado com um rapaz de 19 anos, pai do meu filho. Fazia 5 anos que estávamos juntos. Ou seja, ele tinha 14 anos quando você tinha 15. Nos conhecemos na escola, éramos muito jovens, éramos muito parceiros e tinha tudo para dar certo. Acontece que ano passado tudo começou a desandar quando eu passei de dona de casa e mãe 24 horas por dia para também trabalhar, fazer curso e outras coisas que tinha atrasado por conta da maternidade. Meu ex-parceiro, ao invés de ficar feliz por mim, começou a ficar bravo por eu não estar dando toda a minha atenção para ele igual antes. Mas eu dava o que eu poderia dar, no tempo que me restava do dia para dar atenção a ele. Logo depois descobri que ele estava web namorando com uma menina no jogo que ele costumava jogar, que inclusive eu sempre briguei por conta desse jogo, pois ele deixava de lado a família e as obrigações como homem da casa e ficava igual um adolescente de 13 anos, jogando no celular. A história é muito longa para eu contar em detalhes, mas resumindo, quando comecei a trabalhar e estudar, ele ficou desempregado e ao invés de me ajudar, ele ficava jogando o dia inteiro. Nosso filho doente, dinheiro faltando e muitas coisas a resolver. Descobri que ele gastava dinheiro com jogo, namorava essa menina do jogo. Vi as conversas e ela sabia muitas coisas pessoais dele. Ele dizia que a amava e tudo e mandava fotos. E tudo isso no meu horário de trabalho. Acontece, André, que eu tenho como exemplo o casamento dos meus pais, que no caso deu muito errado. Vendo tudo isso acontecer, enquanto eu me matava de trabalhar, estudar, cuidar da casa, do meu filho doente, e ele nem aí para nada, eu comecei a perder o interesse e a admiração nele como parceiro. Sabia que só seria daí para pior. Nada disso foi desavisado. Mas homem não acredita, né? A pessoa acha que tá tudo bem, que se acomoda. A acomodação é morte, gente. E aí a pessoa acha que então tá tudo bem, que vai continuar assim mesmo, que você tá reclamando, mas não tem problema. O que sustenta o amor? A admiração. Começo a perder a admiração, vai embora. Acabei terminando e fui bem tranquila, até porque não sentia mais nada por ele. Disse para ele que ele tinha muitas coisas a aprender ainda e que eu desejo só o melhor para ele, e ele foi embora, mesmo ele dizendo que me amava e que tinha mudado. Isso faz 7 meses ou mais. Em março deste ano, houve um evento no meu trabalho e todo mundo foi. Esse dia eu estava perdida porque era um local que eu nunca tinha ido antes. Nisso conheci o fulano de tal, que tem a mesma idade que eu, 20 anos, e que também estava perdido no meio do evento e veio todo sem jeito me perguntando aonde era para entrar. Nesse dia conversamos pouco,
Passei meu Instagram para ele e depois ele foi ficar perto dos amigos dele e eu também. Passamos a nos seguir no Insta, mas ele só foi me chamar mesmo um mês depois por causa de um story que ele achou engraçado. Daí por diante passamos a conversar todos os dias. Achei ele super engraçado, tinha muitos assuntos e parecia ser muito gente boa, além de ser muito atraente. Logo depois ele começou a flertar comigo e dizendo que se soubesse que eu tinha interesse nele, ele tinha ficado comigo aquele dia do evento. Nessa daí já percebi que ele não era muito de atitude, mas tudo bem. Passei a ceder e corresponder aos seus flertes, já que eu também tinha muito interesse. Ele sempre perguntava quando a gente iria se ver, quando ia sair nosso encontro, etc. Mandava fotos do que ele estava fazendo, fotos dele com os amigos quando saía, contava as coisas do dia dele e eu gostava muito disso. Depois de uma semana conversando, eu já comecei a ter conversas quentes com ele, porque também fazia muito tempo que eu não dormia com alguém, e eu queria e ele também. No dia do nosso encontro foi num feriado que caiu num domingo, então não tinha muitas opções do que fazer. Tomamos um vinho num barzinho e ele me chamou para ir na casa dele e fui, pois estava com vontade e nas mesmas intenções que ele. Chegamos lá, ficamos e tudo, foi muito bom, tudo se encaixava, uma conexão muito forte, mas houve um detalhe, não quis deixar ele ver meus seios, já que sou muito insegura com isso desde adolescente, meus peitos são pequenos e ficaram caídos devido à amamentação. Então, na nossa primeira vez, eu não queria que ele visse. Mas depois de um tempo, ele pediu para que eu confiasse nele e deixasse. Dizia que meu corpo era perfeito e tudo isso. Então deixei e me abri totalmente a ele. Passamos a nos ver uma vez na semana. No segundo encontro, eu não queria que ele tivesse a intenção de só me levar para a casa dele. E perguntei aonde a gente ia. Ele dizia, não sei, onde você quiser. E eu não gostei disso. Parece desinteresse ou preguiça de marcar algo legal, sabe? Gosto de homens que falam, vou te pegar tal horário e em tal lugar. Vou te pegar tal horário em tal lugar, você vai gostar. Continuando a conversa, respondi, eu também não sei, moro aqui faz pouco tempo. Vamos fazer assim, sexta eu posso sair, você vê o local até lá. E ele disse ok. Nesse dia, ele já tinha saído do trabalho e ido beber com os amigos dele. E depois iria se encontrar comigo no shopping, que no caso eu não estava muito afim de ir, pois é um local que não tem muitas coisas para fazer. De início, o shopping parecia vazio e quando entramos ele já segurou minha mão como casal. Não esperava isso, mas deixei rolar. Só que quando chegamos na praça de alimentação, que estava lotada, ele soltou minha mão rapidamente e até fiquei sem graça. Não quis questioná-lo, pois éramos apenas ficantes. Ficamos pouco tempo lá, só fomos comer e depois fui na casa dele de novo e rolou de novo. Depois de uns dias ele começou a ficar diferente, distante. Apenas respondia minhas mensagens, não criava assunto, não mandava fotos, não perguntava como foi meu dia ou o que eu estava fazendo, se eu estava bem. Apenas me respondia mesmo quando não estava fazendo nada. Não, apenas me respondia mesmo quando não estava fazendo nada. Respeitei o lado dele no começo, mas depois vi que ele ficava online e demorava para responder. Vi que ele seguia muitas mulheres, tinha muitas amigas e que curtia fotos de mulheres de biquíni, sensuais, do tipo padrão. Não me considero padrão. Sou morena, baixinha e pareço uma indígena por causa da descendência. Não tenho corpão, mas também meu corpo não é feio. Comecei a sentir que as coisas dariam errado e que uma hora ou outra ele ia me descartar, se já não estava. Cheguei nele por mensagem e disse que estava terminando nossa relação de ficantes porque eu estava me sentindo mal e que tinha medo de dar errado, então preferia ficar sozinha. Ele disse que não entendia muito bem o que eu queria dizer, já que ele nunca tinha namorado antes, mas ia respeitar minha decisão e que ele acha que isso não iria se resolver me afastando dele e que eu não sabia se iria dar errado ou não. Então estava tomando uma decisão precipitada. Esse dia não soube explicar ao certo por que estava me sentindo mal, até porque eu não poderia cobrar essas coisas dele. Atenção, segurança, etc., já que éramos só ficantes. Então, quando ele me perguntou o porquê de eu me sentir mal, eu não soube o que dizer, já que ele nunca havia me tratado mal.
não sabe dizer e ao mesmo tempo sabe. Por quê? É porque viu que ele curte mulher de biquíni, que tem o corpão, que segue o padrãozinho. Aí eu me diminuo. Já é insegura, tem insegurança com os peitos, entendeu? Aí isso só aumenta. Isso só maximiza. Então, assim, porque eu não soube responder porque eu tô me sentindo mal. No fundo, sabe. É que eu também não posso falar isso pra ele. Eu vou falar que é porque eu vi que ele curtiu essas mulheres, que ele curte isso, né? Então, tá vendo? Eu me sinto mal, mas no fundo, eu nem posso falar por quê. Continuei falando com ele e disse que ele tinha razão e deixei acontecer. Não sei se me senti assim porque estava gostando dele ou porque não queria ser usada. Então, vamos lá. Esse de se sentir usada. Eu ia falar isso a hora que eu li, aqui, a hora que eu li assim, Depois de uma semana conversando, já comecei a ter conversas quentes com ele, porque fazia muito tempo que eu não dormia com alguém, e eu queria, e ele também, ok? Aí, vocês foram pro encontro. Ele me chamou para ir na casa dele e eu fui, pois estava com vontade e nas mesmas intenções que ele. Então, a hora que eu li isso aqui, eu ia parar e falar... Tá vendo? Um pensamento maduro. Porque depois as pessoas ficam, é porque eu fui usada. Não, eu estou nas mesmas intenções que ele, então tá tudo bem. Se ele só ficou comigo um dia, depois, no outro dia, ele começa a ficar frio, né? Ele me usou e eu também usei. Aí, tá vendo? Agora começa. É porque eu não queria me sentir usada. Mas eu não tô na mesma intenção que ele? Eu fui lá porque eu tô na mesma intenção que ele. Eu entrei e ter conversas quentes porque fazia tempo, ele queria e eu também quero. Então, eu não entendo esse raciocínio depois de eu começar a me sentir usada. Não fui usada. Ele se aproveitou, com milhões de aspas aqui, e eu também me aproveitei. Então, era recíproco. Se vai dar certo ou não, aí já é outra história. Se começa a não ser recíproco, ou seja, eu começo a gostar, mas ele não está gostando, aí sim eu posso então me posicionar. Mas eu não posso falar que eu estou me sentindo usada. Não, né? De repente, agora aqui não tem reciprocidade e tal. O que eu vejo que, onde eu poderia usar esse termo de que eu estou sendo usada? Quando claramente a pessoa se aproveita do meu sentimento. O cara percebe que eu tô afim dele e tal, vem me envolvendo nesse sentimento, vem demonstrando uma coisa que no fundo ele nem sente, só para me levar para a cama. Aí caberia esse tipo de frase de eu me sentir usado. E isso pode ser dito por homem ou por mulher, por gay ou por hétero. No terceiro encontro, fomos ao shopping de novo. Pessoalmente, ele era outra pessoa, muito carinhoso, atencioso, conversava muito. Esse dia parecia que a gente tinha se aproximado mais, criado uma intimidade, ríamos bastante, e daquela vez ele segurava minha mão sem soltar e me tratou como namorada. Numa das nossas conversas, ele estava reclamando do amigo dele, que na última sexta deixou ele bravo. Toda sexta ele saía para beber com os amigos. E ele disse que ficou bravo com ele porque ele mudava o jeito dele quando estava perto de mulheres. E eu perguntando ali, tentando tirar coisas dele, soube que ele não apenas bebia com os amigos, eles ficavam com umas meninas, mas acabou dando errado por causa de talaricagem e fofoca. Ele não me disse exatamente que ficou com alguém, mas ele não conseguia terminar a história e começava a gaguejar e mudar de assunto. No final, disse que não iria mais sair com eles e só iria sair comigo. Esqueci de contar um detalhe. Fiquei 3 horas me arrumando para ver ele esse dia. Ele não chegou a me dizer que estava bonita ou algo assim. Então falei para ele, você tá bonito hoje. E ele disse sem graça, obrigado, você também. E fiquei tipo, nossa, você também? Porque esperava mais, mas deixei quieto. Mulher é fogo, mulher espera muito essas coisas, né? E olha, se eu fosse hétero, a mulher que estivesse comigo, porque eu não observo essas coisas, além de não falar. Eu sou esse cara, eu não sou de observar. Então assim, para eu observar o seu cabelo, por exemplo, você tem que chegar com o cabelo espetado e no verde limão. Aí talvez eu falar, nossa, mudou o cabelo assim?
aí talvez eu vou observar. Agora, se fez uma coisa, eu fiquei 3 horas me arrumando, eu realmente não observaria. Eu nem me vejo fazendo esse comentário para as pessoas. Nossa, como você tá bonita hoje, né? Nem me vejo. Seja para homem, para mulher, não me vejo fazendo. Eu não sou esse cara, eu não tenho esse tipo de observação, gente. Tá vendo? Então, assim, é uma deficiência minha. E se eu falasse, por exemplo, nossa, você tá bonita hoje, é porque, na verdade, eu estaria me forçando a falar, porque, de repente, eu vi isso num vídeo, vi alguém falando que é importante falar isso, é legal, é bacana, tal. Então, eu me colocaria a falar, mas não porque, de fato, nossa, como eu observei que a pessoa tá diferente hoje. Fui pra casa dele e, depois do sexo, perguntei pra ele, por que você nunca sabe onde me levar? E ele disse, eu não saio muito, não gosto de sair. E eu disse, só comigo, porque com seus amigos você sempre saía. Então, vocês estão vendo como que é o ponto de vista? Só comigo, porque com seus amigos você sempre saía. Mas com os amigos, querida, os caras falam, vamos lá na praça beber hoje? Você tá cobrando uma coisa dele, meio não faz muito sentido pra mim também isso aqui. Homem e mulher mesmo são dois universos. Por isso que aquele livro, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ele riu e disse, é que gasta muito com tal coisa se a gente sair sempre pra longe. E eu disse, não tem problema, a gente divide. E ele disse, não tô pedindo isso, não quero que você pague. E eu disse, eu só quero estar com você num lugar legal, não precisa de muito. Aí ele achou fofo e eu disse, então. Daí ele, mas eu não saio também porque você não quer nada sério. E eu disse, eu nunca falei que não queria algo sério. E ele disse, então você quer? Eu falei, você também não quer? Olha lá, é filósofa, bem, responde uma pergunta com outra. E ele disse, eu também não falei isso. E voltei a perguntar para ele, então você quer? Ele disse, se a gente começar a se gostar, sim, não vejo por que não. Eu sou meio confuso, mas não tenho pressa. E eu disse o mesmo, já que realmente eu não tinha pressa. Passei a ficar só com ele, porque a meu ver não precisava de outro ficante, já que ele me satisfazia em todos os quesitos. E sem perceber, comecei a ter sentimentos por ele. Depois de uns dias, ele ficou mais diferente, apenas respondia minhas mensagens, não criava assunto, não mandava fotos, online e não me respondia, ou seja, estava online e não respondia. Não perguntava como foi meu dia, ou o que eu estava fazendo, se eu estava bem, parecia que só me respondia para não me deixar no vácuo, mas não era como antes. Falei para ele para que a gente conversasse, pois estava incomodada com uma coisa, e ele concordou. Falei para ele que ele queria uma coisa e eu outra. Por isso não iríamos continuar o que estávamos fazendo. Ele disse, o que eu quero? Eu disse, eu acho que você quer só sexo. E ele disse, como você pensa isso de mim? Eu não sou assim. O que a gente tem é algo legal e sexo é só um detalhe muito bom. Ficamos bem por uns 2 dias, mas depois ele voltou a ficar seco. Cheguei a comentar isso com a minha amiga e ela me mandou fotos de encontros com o namorado dela para eu postar e fingir que era eu, para ver a reação dele. Aí, ó. Sério que vai fazer isso? Ela me mandou fotos de encontros com o namorado dela para eu postar e fingir que era eu para ver a reação dele? Você não fez isso. Achei essa atitude minha um pouco infantil. Não, um pouco infantil e uma atitude absolutamente sem noção. E nunca tinha feito isso antes, mas queria muito que ele demonstrasse algo. Então postei um story como se estivesse num restaurante e de fundo um homem sem mostrar o rosto. Isso foi uns 2 dias depois do nosso 3º encontro. E nesse dia ele havia sumido e não me respondia. Sobre o story ele apenas visualizou e depois de uma conversa ele só perguntou onde eu estava e eu disse que estava num restaurante. Não falei com quem nem onde. Fomos conversando normal e ele parecia não estar bravo nem nada. O tratamento continuava o mesmo. Falava pouco e não puxou muito assunto. Passou a semana e eu percebi que estava completamente apaixonada por ele. Nossa, tô apaixonada e faço uma merda dessa? Nossa, ainda bem, né, que eu tô apaixonada. Imagine se eu não tivesse, imagine se eu estivesse odiando ele. Já que eu fazia de tudo para chamar a atenção e sempre tomava cuidado com o que dizia e ficava diferente perto dele. Ficava sem graça e meio sem jeito. Então, a criança que quando quer chamar atenção faz uma atitude
tosca, uma atitude boba. Quer chamar a atenção do pai, vai lá e começa a riscar a parede que o pai acabou de pintar. Passou massa corrida, começa a passar a canetinha lá e olha pro pai ainda. É isso que você fez, meu bem. Eu quero chamar a atenção dele fazendo uma coisa absurda. Mas ele estava distante e isso estava me deixando mal. Chegou um dia que cansei de ficar nesta dele, só me responder e se dependesse dele o assunto continuava o mesmo, mas não mudava. André, eu não sou grudenta, não sou desesperada e até respeito o espaço das pessoas, mas senti que ele realmente não estava tendo o mesmo interesse que eu, sabe? E depois da foto vai ter menos ainda. Porque homem, quando gosta, ele demonstra, e ele não demonstrava nadinha. Cheguei a me questionar se ele não era orgulhoso ou não sabe lidar com uma mulher, já que ele nunca namorou com alguém. Não queria cobrar algo dele, pensei comigo mesma. Poxa, errada sou eu de criar umas expectativas de ser tratada como prioridade. Então, esse dia eu excluí a conversa e resolvi não responder mais e nem puxar papo. Nem sei qual foi a última mensagem dele, mas nesse dia eu lembro que ele foi a um show da cidade, não perguntei como foi, não dei bom dia a nada, zero contato. Passou dias, semanas e nada dele me mandar mensagem. Percebi que realmente era só questão de tempo para que ele não falasse mais comigo. 15 dias sem se falar, encontro ele sem querer na rua, fingi que não o vi e ele me deu oi. Respondi e fingi surpresa, mas fiquei tão nervosa na hora que dei um oi e um selinho e logo depois ainda disse que estava com saudades, tipo, oi, saudades, e ele disse, eu também. O jeito que ele falou parecia mais por educação, mas ele estava nervoso também e tentou puxar assunto. Você está bem? Foi um amor comigo, estava sem graça, mas teve que ir e me deu tchau. Achei que me chamaria para uma conversa, perguntaria o que aconteceu, mas ele foi embora. Tive a esperança dele me mandar uma mensagem chegando em casa. Esperei, vi ele online e ele não me mandou. Mandei para ele dizendo, não esperava te ver hoje. Estava sem graça, desculpa se parecia antipática. Ele respondeu umas horas depois e disse, relaxa, eu não acho isso, também estava sem graça. E eu respondi dizendo que era fofo ele sem graça. Ele apenas respondeu dizendo, fazia muito tempo. E eu disse, fazia mesmo. Ele curtiu minha mensagem com o coração e nunca mais falou nada. Achei que ele fosse puxar assunto ou perguntar o porquê da gente ter parado de se falar. Mas nada disso aconteceu. Fiquei triste e me senti trouxa por ter mandado a mensagem. Estamos até agora sem se falar, 1 mês ou mais. Excluí ele do Insta, apaguei o número dele e não fico stalkeando, mas não consigo esquecer dele. Sou bem ativa sexualmente e sinto falta também do sexo. Demorei para ficar com alguém depois dele. Fiquei com uns 2 caras, mas foi apenas beijo, não senti nada. Sinto falta dele e às vezes me vem a vontade de mandar mensagem assumindo meus sentimentos por ele, que no caso nunca havia dito. Nunca quis demonstrar também que estava apaixonada por ele, pois tinha medo de que ele me fizesse de boba ou que quisesse ou dissesse que não sente o mesmo e que foi apenas ficadas. E que dissesse isso. Seria 1000 vezes preferível ouvir isso do que agora ficar aí cheia de coisa. 1000 vezes preferível ouvir isso do que postar uma foto supostamente que você foi se encontrar com outra pessoa, que dali do restaurante vocês foram pra cama. Meu bem, não dá, gente. Entrar nessa e fazer jogo. Por isso que eu falo, ao invés de se aconselhar com uma amiga, pode até se aconselhar, mas depois do que ela falar, reflete muito bem, sabe? Reflete. Depois, se for preciso, marca uma consulta. Marca uma só. Eu não preciso passar 1 mês fazendo terapia. Marca uma consulta só para falar da situação específica. Porque, tem que ser um profissional muito zureta para aconselhar você fazer um joguinho daquele que a sua amiga te aconselhou. Então, meus queridos, é mais fácil eu me declarar. Por isso que eu digo, eu tenho que ser honesto. Esse joguinho aqui, de mandar uma foto do cara no restaurante que nem era foto sua, esse joguinho é honestidade? Não é. É mentira, é enganação. Então, meu bem, como? Não, olha, agora eu vou me colocar no lugar. Eu acho que cada um que está assistindo esse vídeo tem que se colocar no lugar do cara. Não se coloque no lugar dela. Se coloque no lugar do cara. Você, o meu público aqui é 90% feminino. Então eu quero que você, mulher, que está me assistindo, você, homem, que está me assistindo também, mas eu quero que você se coloque no lugar do cara. Você está saindo com uma pessoa, tal, não sei o que, né? E aí você vê um story dessa pessoa num restaurante e você vê ainda, né, uma outra pessoa.
É um homem de costas. Então, no caso aí, você vê uma mulher. Você, mulher, que tá me assistindo, no story do cara que você tava ficando, você vê uma mulher de costas assim e tal. Então, o que você imagina? O que você tira como conclusão? Que a pessoa foi num restaurante com uma outra pessoa, dali eles foram transar. Você vai num restaurante, você foi jantar num restaurante, dali vocês vão fazer o quê? Jogar comidinha pros pombos na praça? Não vai. Então, você, se tinha intenção, se queria continuar conversando com a pessoa, você vai continuar? Não vai. Já cheguei a escrever, mas não cheguei a enviar, pois fiquei brava pela situação e senti que não seria correspondida igual. Estou tentando entender o que aconteceu. Não é difícil entender o que aconteceu, né? Ah, não, André, mas ele já estava diferente, distante, antes de eu fazer o story. Aliás, por isso que eu fiz o story. Então, aí cagou e sentou em cima, bem. Porque se o cara tá diferente, tá, então eu poderia ter optado por me afastar, eu poderia ter optado por sentar, conversar mais um pouco com ele, né, para tentar entender o que tá se passando, se sente, se não sente. Agora, não fazer o que eu fiz. Não sei se eu estava muito boba, pois estava há muito tempo casada e não sabia como era mais a vida de solteira. O que me deixa mais triste é a falta de consideração, pois achei que além do sexo teríamos uma amizade e que amigos se preocupam, mandam mensagem, mesmo que ele não tivesse um interesse amoroso por mim. Acreditei que ele fosse um amigo e se preocupava. Não, bem, então, aí não dá, gente. Não dá. Você tá muito carente, anjo. Ah, porque amigo se preocupa, porque não, bem. Não tem. Eu saí com ele e a gente foi pra cama. A gente teve um envolvimento. Agora eu querer que seja amigo, que ele se preocupe comigo. Não rola, gente. Né? As pessoas não fazem isso no dia a dia. Sabe? Aí a pessoa que eu fui pra cama, eu vejo ela com outro cara. Então, lógico, vou ficar sem graça. E agora eu vejo que ela foi num restaurante com outro cara e eu vou ficar perguntando como ela tá, vou me preocupar com ela. Não, eu quero que ela vá à merda. Já que não brigamos, apenas paramos de nos falar. Não brigou, querida. Não brigou, mas você ficou incomodada por ele estar distante e tal. E ele incomodado porque você saiu com outro cara e postou ainda. Não sei se ele pensou que como eu não respondi mais ele, seria um término. Mas como que não vai pensar? Não é que você não respondeu mais ele. Você postou foto que você estava num restaurante com outro cara. Pra ela, isso é verdade. Vocês estão vendo que a pessoa às vezes fica tão sem noção que pra ela nem tá considerando aquele story. Vocês estão entendendo que ela nem está considerando aquele story? Se seria um término, que eu não iria ficar insistindo, ou achou que eu estava com outro. Ah! Nossa, isso aqui vem como última alternativa? Ou achou que eu estava com outro? Colocou na última alternativa como se fosse uma coisa assim. Será que ele achou isso? Não, bem. Não. Se foi só por sexo também, fico mal porque achei que tínhamos uma conexão. Então acho que não fui suficiente para ele querer ficar. Olha lá. Aí vem o negócio da autoestima. Né? No curso que eu fiz, Iniciação ao Autoconhecimento, que as matrículas se encerraram no dia 12 de julho, né? Ficou uma semana as matrículas abertas, lotou, encheu as matrículas, mas eu falo tanto disso aqui lá naquele curso. Tanto. Por isso que o autoconhecimento é de fundamental importância. Tá vendo? Eu não fui suficiente para ele ficar. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Só peço a você, André, que abra meus olhos e faça eu ver essa situação por fora. Ainda estou sofrendo em silêncio por uma pessoa que só fiquei um mês. Não consigo me interessar por outros caras e fico lembrando dele o tempo todo. Me dá um help, por favor. Primeiro, escuta, bem, relações hoje, onde a gente fica, tal... Vamos voltar naquele raciocínio que eu fiz. Eu queria ele também. Eu estava interessada, ele também. Então, não tem essa de ser usada. E relacionamentos é assim desde que o mundo é mundo, onde às vezes a gente se vai pra cama, tal, né? E depois não rola aquela conexão a ponto de continuar. Continua em um e no outro não. E tá tudo bem. Tem que parar de achar que então o problema sou eu. Ah, agora eu não paro de pensar nele. Não para de pensar. Porque pode ter gostado? Sim, mas pode ser que a rejeição vire obsessão. Eu fico obcecado em fazer que a pessoa me queira. Porque se a pessoa me querer, então parece que a minha autoestima está sendo resgatada, porque ele me quis. A minha autoestima está em mim.
Autoestima, o valor que eu faço de mim mesmo. Eu não posso fazer valor de mim tendo como referencial o outro me querer. Se ele me quer, então eu tenho valor. Se ele não me quer, eu não tenho valor. O valor é meu, auto, com U, de mim mesmo. Mas aí é todo um processo que esse vídeo ficou extremamente longo. Então eu preciso tomar cuidado, porque a rejeição pode gerar obsessão. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.